Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar do Cruzeiro, na verdade do Super Cruzeiro, né? A equipe mineira fez algumas contratações relevantes nessa janela de transferências para a temporada 2025, alguns medalhões, outros jogadores um pouco menos experientes, né, no futebol brasileiro, no cenário nacional, e eu vou aqui analisar cada um desses novos jogadores que chegam para vestir a camisa do Cruzeiro tecnicamente. Não vou aqui levar o olhar para o valor, se foi caro, se foi barato, e sim o que esse jogador pode entregar baseado na última temporada. E claro, também tentar adivinhar ou projetar o que o Fernando Diniz vai fazer com essa equipe e como o Cruzeiro deve jogar nessa temporada de 2025. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque os vídeos diários estão de volta aqui no canal. Claro, para me seguir nas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição. Vamos ao que interessa. Eu separei aqui ao todo 9 contratações, né, que o Cruzeiro fez nessa janela de transferências. E antes de tentar imaginar quem sai do time titular, quem entra, como essa equipe vai jogar, eu vou passar rapidamente por cada uma das contratações. Claro, com um retrospecto aqui curto, né, da temporada passada de cada um desses jogadores. Começando com o Bolasie, o Yannick Bolasie, né, que estava no Criciúma, jogador de 35 anos, um ponta, né, que originalmente um ponta esquerda, mas que no próprio Criciúma também atuou pela ponta direita, fez 36 jogos com a camisa do Criciúma na temporada passada, marcou 8 gols e deu 4 assistências. É um jogador mais experiente, não tem toda aquela explosão, né, de quando era mais jovem, de quando atuava no futebol inglês, e chega para o Cruzeiro como uma opção de elenco, tá? Não acho que o Bolasie vai ser titular nessa equipe, principalmente considerando a exigência física, né, nos times do Diniz. Ele que já tem, como eu disse, 35 anos, deve ser uma opção para esse elenco, para compor o elenco, né? E sim, ser utilizado em momentos-chave, tem muita qualidade com a bola no pé, boa finalização, a experiência, a malandragem de um jogador já vivido, né? Então acho que pode ser muito interessante para o Cruzeiro, apesar de não chegar, na minha visão, para ser titular. A partir daí a gente vai para o Dudu, né, que é originalmente um ponta esquerda mesmo. Assim como o Bolasie já jogou pela ponta direita, mas o seu lugar de origem, o lugar que o melhor Dudu existiu no futebol, foi na ponta direita. 33 anos tem o Dudu, chega do Palmeiras, uma temporada muito acidentada, tá? Lembremos que ele teve uma lesão gravíssima no joelho, jogou 19 partidas apenas na temporada passada e não participou de nenhum gol. A gente sabe que teve todo um problema também, principalmente depois do meio do ano, né, quando o Dudu já estava em fase de recuperação, que ele quis sair para o próprio Cruzeiro e não deu certo. Enfim, gerou ali um desgaste com o Abel Ferreira, com a diretoria do Palmeiras, vide o que aconteceu ontem, por exemplo, né, nas redes sociais, vocês sabem bem. Então, assim, a análise do Dudu baseado na temporada passada é muito difícil, né? Tanto pelas lesões, pelo pouco que jogou, mas também entendendo o contexto por trás disso, que é um jogador de muita qualidade, que eu acho que chega para ser titular nesse Cruzeiro, acho que sem sombra de dúvidas. Uma baita contratação, a custo zero, né? Enfim, como eu disse, não vou falar de valores, mas o Cruzeiro não teve que pagar ao Palmeiras para ter o Dudu. Então, além de ser um bom investimento, é um jogador que, assim, extra classe, talvez um dos melhores jogadores do século XXI no futebol brasileiro, importantíssimo nesse Palmeiras que conquistou o maior número de títulos na última década, né? Então, o Dudu é um baita jogador, acho que chega para ser titular. Vou mostrar para vocês mais para frente no vídeo como eu acho que ele vai se encaixar nesse esquema do Diniz. Vamos lá para o Christian, né? A terceira contratação aqui na ordem que eu estou fazendo. O Christian, meia de 24 anos, né? Estava no Atlético Paranaense, acabou sendo rebaixado. Cara, foram 53 jogos na temporada passada, 6 gols e 4 assistências. O Christian, ele é um meio de ligação com um pouco mais de chegada, né? Tem uma muito boa finalização, conduz bem a bola, consegue quebrar linhas. É um jogador que era, assim, especulado em outros gigantes do futebol brasileiro, né? Na temporada passada, o Corinthians tentou tirar o Christian
do Atlético Paranaense, não conseguiu. Agora vem para o Cruzeiro, como eu disse, 24 anos, não é um jogador que nessa leva de contratações do Cruzeiro de jogadores mais experientes, né? Ele foge à regra, mas já tem uma experiência em clube de Série A, em disputar grandes competições. Jogou Sul-Americana, jogou Libertadores pelo Atlético Paranaense. Enfim, é um jogador que eu acho que esse chega para brigar por posição, tá? Como eu disse, acho que o Cruzeiro vai mudar um pouco ali nos seus jogadores titulares, muito por conta dessas contratações. Acho que ele chega para brigar ali com o Matheus Henrique. Eu acho que ele tá nessa briga, tá bom? Do Eduardo também, que eu vou falar daqui a pouco, que veio do Botafogo, para ser esse meia de ligação, esse homem à frente dos volantes que pode chegar um pouco mais dentro da área, que dá um passe à frente, mas que tem como principal função estruturar o início das jogadas ofensivas. Acho que o Christian chega para isso, tem um muito bom chute de longa distância. É aquele cara que no decorrer da temporada pode se tornar muito importante. Mas como a gente está falando aqui de projeção, não é um jogador que chega para ser o titular absoluto. Acho que vai brigar por posição, como eu disse, com o Matheus Henrique. Pode fazer até um papel mais ofensivo, mas não acho que seja o caso nessa equipe do Diniz. Enfim, uma muito boa contratação do Cruzeiro, tá? Principalmente considerando oportunidade de mercado, a idade do Christian. É um jogador que chega assim para ficar por longos anos no Cruzeiro, considerando que ele desempenha o seu melhor futebol, né? Aí a gente passa para o Rodriguinho, passagem rápida aqui. O Rodriguinho, jogador de 21 anos, estava no América Mineiro, nem era assim um titular absoluto do América Mineiro, até pela idade também, né? Na segunda divisão. Marcou 4 gols, 4 assistências na temporada passada, é um ponta esquerda. Acho que chega para compor elenco mesmo, sabe? Deve jogar bastante aí no Campeonato Mineiro. A ponta esquerda, como eu disse, acho que será do Dudu. Não sendo o Dudu, você tem outros jogadores que podem fazer aquela função ali, como o próprio Matheus Pereira fez em algum momento da temporada passada. Então, assim, para compor elenco mesmo, mas acho interessante, o Cruzeiro precisa pensar, além do seu time titular, né? Vai disputar Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, 4 competições, mais 3 que duram aí praticamente o ano todo. Então, acho interessante você ter um jogador que tem potencial, que é jovem, que vai estar sempre disponível e assim, que demonstrou que tem qualidade no América Mineiro, enfim, uma contratação de elenco mesmo para compor a equipe. Aí a gente vai, cara, para o Gabigol, que talvez seja aí o mais controverso, né? Quem chamou mais atenção, enfim. Gabigol, 28 anos, na temporada passada pelo Flamengo, foram 38 jogos, 8 gols e 1 assistência. O Gabigol tem uma coisa parecida com o Dudu, que é ter ficado muito tempo de fora, né? O Gabigol, por conta, enfim, de todo aquele imbróglio lá no doping, né? E depois a permanência do Tite, acabou ficando muito tempo na reserva quando voltou a estar disponível. Teve toda a situação com o Corinthians também, enfim, não preciso aqui contar a história do Gabigol, vocês sabem muito bem. Atrapalhou o desempenho dele na temporada, mas a gente precisa lembrar que é um jogador que termina marcando 2 gols na final contra o Atlético Mineiro, né, da Copa do Brasil. Então, assim, continua sendo decisivo, 28 anos, um jogador, assim, extremamente importante em qualquer clube que fosse, acho que não vai ser diferente no Cruzeiro. Ainda tem gás para se manter aí por mais, assim, no mínimo, mais 5 anos de alto nível para o Gabigol. Dito isso, eu vou falar mais para frente disso, mas eu acho que ele vai ter uma dificuldade de adaptação com o Diniz, tá? O Diniz geralmente gosta de usar seus atacantes, os seus centroavantes, né? Voltando bastante na recomposição, ajudando na marcação, percorrendo muito mais campo. Quero ver como que o Gabigol vai se adaptar ao esquema do Diniz, defensivamente falando, imaginando ele ali na posição do centroavante, tá? Mas não acho que é debate, acho que chega para ser titular, tem que ser titular, né? Enfim, a gente sabe o que aconteceu no Cruzeiro na temporada passada, os jogadores que chegam na cabeça da diretoria tem que ser titular, então vai ser titular, mas acho que ele vai ter uma dificuldade de adaptação, falo um pouco mais sobre isso quando for falar da escalação, né? Fagner, 35 anos, vem do Corinthians, foram 41 jogos na temporada passada, 5 assistências, um jogador veterano que, assim, deve ser titular? Deve, pela grife, mas, assim, eu não vejo motivos técnicos para que ele seja titular no lugar do William, que teve até propostas de fora, deu entrevista ontem, mas deve permanecer no Cruzeiro, um jogador que foi até convocado para a seleção brasileira na temporada passada, então, assim, um dos melhores laterais direitos do Brasil.
Se o Fagner estiver chegando para compor elenco, acho uma boa contratação. Se for para ser titular, para mim não faz o menor sentido que o Cruzeiro tenha contratado o Fagner, mesmo que por empréstimo, né? Mas tem que ver aí qual vai ser o papel do Fagner nesse elenco. Como eu disse, se for para compor elenco, um jogador para jogos importantes, entrar em momentos decisivos, tem muita qualidade com a bola no pé, o Fagner, né? A gente sabe disso. Mas para a intensidade que exige uma temporada no futebol brasileiro, acho que ele já está um pouco atrás. E se for para ser titular, talvez traga mais problemas do que vantagens ao Cruzeiro. Eduardo, meia do Botafogo, 35 anos tem o Eduardo, né? Na temporada passada foram 35 jogos, 8 gols e 4 assistências, campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. No fim da temporada já tinha se tornado ali um reserva, né? A gente precisa lembrar que o Eduardo sofreu uma grave lesão ali por volta de maio, se eu não estou enganado, acabou perdendo posição, aí teve a chegada do Almada, a evolução do Savarino, mas é um jogador assim de titular de equipe de Série A. Acho que ele vai brigar, como eu disse aqui, por posição naquele meio de campo ali construtor do Cruzeiro, onde na temporada passada jogou, na maioria das vezes, o Matheus Henrique, mas acho que ele vai brigar ali por posição com o Christian. Esses três aí vão estar nessa briga por posição. O Eduardo dos três talvez seja o que mais demonstrou futebol, na minha opinião, até mais que o Matheus Henrique em toda a carreira. Mas a ver como o Diniz vai enxergar. Não acho que o Eduardo consiga entregar a intensidade talvez que o Diniz exija, tá? Algo parecido ali com que, deixa eu pegar um exemplo do Fluminense, com que o Martinelli fazia, tá? Não acho que ele consiga entregar. Mas a gente tem que ver aí como vai ser o caso dos dois volantes. Quero falar um pouco disso também. Mas uma boa contratação, tá? Um jogador importante, acho que o Cruzeiro acertou. Penúltima, o Marquinhos. Cara, o Marquinhos é aquele que estava no Fluminense, que era do Arsenal, né? Saiu muito jovem, tem 21 anos, ainda é muito jovem, né? Na temporada passada foram 29 jogos com a camisa do Fluminense, 2 gols e 2 assistências. Ele chega por empréstimo, tá? Acho que ele tá no lugar ali de testes, tá? Ponta direita, muita velocidade, técnica mais ou menos. Chega para compor elenco também ali pela ponta direita. Mal comparando, acho que ele está no patamar do Rodriguinho, que chegou do América Mineiro, que eu disse aqui. Não chega para mudar, não chega para fazer nada demais, mas eu acho que é um jogador que pode ser importante dado a extensão do calendário do futebol brasileiro. E para terminar, na minha opinião, uma das grandes contratações do Cruzeiro, Fabrício Bruno, 28 anos, zagueiro que veio do Flamengo, temporada passada 56 jogos e apenas 7 cartões amarelos. Acabou perdendo espaço com o Felipe Luiz, né, que efetivou ali Léo Pereira e Léo Ortiz como zagueiros titulares, quis a saída e voltou para o Cruzeiro, onde ele foi revelado. Um baita zagueiro, acho que dispensa apresentações, vai chegar para ser titular absoluto, qualidade com a bola no pé, qualidade de saída, um zagueiro rápido, assim, que na temporada passada também chegou à seleção brasileira, é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, com alguma tranquilidade. 28 anos, o Fabrício Bruno, viva talvez aí o seu auge, né, físico e técnico também. Vamos falar de jeito de jogar, tá? Como esse Cruzeiro deve jogar. Vou colocar aqui para vocês, mapinha a escalação. O Diniz, ele costuma jogar, né, durante a maior parte da sua carreira, num 4-2-3-1, né, deixando 2 volantes mais fixos ali, um com um pouco mais saída de bola. Esse jogador central sendo jogador de estruturação, já foi o Ganso, já foi o Martinelli no Fluminense. No Cruzeiro, na temporada passada, foi em alguns momentos o Matheus Pereira, mas depois o Matheus Henrique. Enfim, tem essa posição de meio campo ali, de estruturar o meio campo, né? Aí você tem pelo lado esquerdo e pelo lado direito 2 pontas que podem ser... Opa, derrubei até a garrafa. Que podem ser meias atacantes também, né? O Diniz, ele foca por uma criação em torno da bola, né? É basicamente um jogo aposicional. Então, quando o jogo está pelo lado direito, o ponta esquerda não fica isolado lá do outro lado. Ele fecha e se torna um meio atacante e vice-versa. E o centroavante, o atacante do Diniz, que tem muita movimentação, muita volta, abrir espaço também para esses pontas, né? Então é interessante observar isso. Aqui está a escalação da final da Sul-Americana contra o Racing, né? O Cruzeiro perdeu por 3-1, enfim, uma atuação muito ruim do Cruzeiro naquele dia, mas eu acho que como estrutura aqui é interessante para a gente pensar onde cada jogador deve entrar. Vamos falar, vou tirar aqui os que não devem ser titulares, tá? Para a gente já tirar da conversa, então.
Bolaci, acho que não chega para ser titular. O Rodriguinho, com certeza não chega. O Marquinhos não chega para ser titular. Então, desses três, eu nem vou citar aqui, tá? Vou pegar quem deve entrar e quem deve sair do time mesmo. Cássio deve continuar no gol, na minha opinião, um goleiro, assim, já velho, com uma impulsão a se questionar, vide a própria final da Sul-Americana, mas para o futebol brasileiro, acho que, como diria o outro, dá um caldo ainda o Cássio. Então, acho um goleiro ok, muito bom para o Cruzeiro. Vamos ver como vai ser essa adaptação ainda com a bola nos pés, que o Diniz insiste e força, mas não tem muito para onde ir, né? Na lateral esquerda, o Marlon fez uma temporada boa na temporada passada, assim, um bom lateral esquerdo. Aí vem a dupla de zaga, onde eu acho que vai ter a primeira mudança, tá? A gente terminou a temporada ali com o Villalba e João Marcelo na defesa titular do Cruzeiro, a dupla de zagueiros. Acho que o Villalba continua e do lado direito entra o Fabrício Bruno, que é muito melhor do que o João Marcelo. O João Marcelo teve uma atuação na final, por exemplo, muito ruim, né? Mas eu acho que é um jogador que pode continuar ali compondo o elenco, vai ser o zagueiro reserva, provavelmente o mais utilizado, né? Na falta de um dos dois. Mas o Fabrício Bruno, na minha opinião, deve ocupar essa vaga do João Marcelo e fazer dupla com o Villalba, que, na minha opinião, é um bom zagueiro, tá? Na lateral direita, temos o problema do William e do Fagner. Na minha opinião, o William deveria continuar como titular. Mas a gente sabe que o futebol não é só técnica, tem influência externa. Talvez o Fagner comece a temporada na equipe titular do Cruzeiro, mas com certeza vai ser uma variação muito grande, tá? Independente de quem seja o titular. Se for o William, o Fagner vai entrar muitas vezes, até durante as partidas, né? Para acalmar ali jogos em que está vencendo, trazer mais bola no chão. Não que o William não tenha, mas talvez seja a principal qualidade do Fagner hoje, né? A bola no pé. E vice-versa, se for o Fagner titular, o William deve entrar em muitos jogos, deve ocorrer um revezamento aí, até porque senão o empréstimo do Fagner não faria o menor sentido, né? Se ele chegasse só para ser reserva, pensando aqui até financeiramente, né, não faria sentido. No meio-campo, e aí talvez seja para mim onde o Cruzeiro já saíram algumas informações que não deve, né, ir ao mercado de novo nessa janela de transferências, né? Só aqui foram 9 contratações, fora outras que eu não achei válido citar. Para mim, o maior problema do Cruzeiro são os dois volantes, tá? Começou o jogo da final com o Wallace, um erro do Diniz para mim, mas vamos colocar aqui Romero e Lucas Silva, né, os dois melhores volantes do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro deveria ter procurado um volante extra classe, tá? Para estar no lugar de um desses dois aqui. Romero mais defensivo, Lucas Silva com saída de bola melhor, mas não acho que o Wallace seja um jogador assim para o Cruzeiro hoje, pelo que demonstrou desde a sua chegada. Acho que o Cruzeiro precisaria de um volante extra classe, de um nível mais alto, para ser o titular, e aí sim, Lucas Silva ou Romero ficarem ali de reserva, substituindo, compondo o elenco. Talvez seja o maior problema do Cruzeiro para mim nessa temporada. Essa posição desse meia mais avançado, desse meia de ligação, né, como dizem hoje no mundo do futebol, terminou a temporada passada com o Matheus Henrique. No molde que eu mostrei aqui da final, ele está até do lado esquerdo, mas vocês sabem que isso é muito volátil, né? As empresas, né, que transmitem o futebol nem sempre colocam da forma que é dentro de campo, mas o Matheus Henrique era esse jogador. Temporada mais ou menos do Matheus Henrique, tá? Na minha opinião. Acho que Christian e Eduardo vão brigar por essa posição com ele. Na minha opinião, eles estão muito nivelados, sinceramente, dadas as vantagens e desvantagens de cada um, acho que eles estão mais ou menos no mesmo nível. Vamos ver, dentre as oportunidades que cada um vai receber, como cada um performa. Se for com bola no pé, acho que o Eduardo talvez seja o melhor. Se for em velocidade, mais transição, mais corrida, percorrer mais campo, seja o Christian. E de organização, né? Um meia que distribui muito mais do que enxerga o gol, do que olha para frente, talvez o Matheus Henrique. Vamos ver como o Fernando Diniz vai interpretar, se ele vai utilizar a cada jogo um jogador diferente, ou se ele vai efetivar um dentro de um estilo padrão de jogo. Enfim, acho que aqui talvez tenhamos a maior disputa nesse elenco do Cruzeiro. Pelo lado direito, terminamos com o Gabriel Veron, né, sendo titular por ali, também mais ou menos, não acho que seja um jogador dentro das ambições do Cruzeiro, um jogador titular, teve alguns momentos bons, mas um jogador muito inconstante. Só que as opções são o Bolaci, de 35 anos, e o Marquinhos, que chegou do Fluminense.
Eu sinceramente não sei o que esperar do Marquinhos, né? Apesar de imaginar que ele chegue para compor o elenco, talvez ele chegue e jogue mais que o Gabriel Veron, para mim não seria nenhuma surpresa. Mas entre Gabriel Veron e Bolassi, por exemplo, acho que não tem como o Bolassi ser titular, até pela entrega física, enfim. Fim das contas, acho que deve acabar sendo o Veron mesmo, que vai começar essa temporada como titular pela ponta direita. Na ponta esquerda, acho que deve ser Matheus Pereira, tá? Abrindo espaço, claro, para uma ultrapassagem do Marlon, como eu disse, no esquema do Diniz, sendo um meia quando a bola estiver do lado direito, o Matheus Pereira, jogador extra classe para o futebol brasileiro, muita qualidade, um craque de bola, né? A verdade é essa. Só que tem o Dudu ali. Então, como que deve se organizar esse Cruzeiro, né? Pensando, e aí talvez até uma solução para o próprio meio-campo, né? Acho que a gente vai ver um Cruzeiro mais ofensivo em 2025. Falei aqui da disputa do meio-campo, Matheus Henrique, Eduardo, Christian. Com a chegada do Dudu e ele ocupando esse espaço de ponta esquerda, eu imagino que o Matheus Pereira possa fazer essa função de meia mais avançado aqui. Não é o meia de ligação que o Diniz sempre teve, né, nas suas equipes. O Matheus Pereira naturalmente joga mais para frente, procura mais um passe em profundidade, carrega mais a bola, percorre mais campo, mas talvez seja a solução para encaixar todo mundo. Não acho que o Diniz colocaria o Dudu na ponta direita, pelo menos não de início, né? Enfim, acho que o Dudu deve ocupar a ponta esquerda e o Matheus Pereira fazer essa função de meia mesmo, meia, sem ser um jogador que se movimenta para o meio, mas sim um que já sai dessa posição. E aí, a contratação do Eduardo e do Christian fazem um pouco menos de sentido, né? Eu queria muito entender como funcionou esse mercado do Cruzeiro e o quanto o Diniz opinou, né? Além das vontades do Pedrinho. Mas tudo bem. E chegamos ao final, Caio Jorge e Gabigol. Assim, foi a pior notícia para o Caio Jorge, né? Que deve ser reserva, assim. Não acho que ele deve fazer um papel de ponta, não tem essa qualidade de condução. O Caio Jorge é mais um atacante mesmo. Não vejo o Diniz mudando o esquema para jogar com 2 atacantes. Não fez isso, pelo menos, na maior parte da sua carreira, né? Então o Gabigol deve ocupar essa função do Caio Jorge e esse deve ser o Cruzeiro, tá? Imaginando que tudo dê certo, né? Aqui a gente está falando só de projeções. Hoje o Cruzeiro enfrenta o São Paulo pela FC Series, né? Enfim, e aí vem Campeonato Mineiro. Até a gente ver o melhor desse time, acho que vai demorar. Lá para março, talvez. O que esse time pode chegar, né? Imaginando o melhor, projetando aqui o melhor dos mundos, né? Que tudo se encaixe, que Matheus Pereira, Dudu, Gabigol se entendam, Eduardo, Christian, os 2 volantes consigam performar melhor do que na temporada passada, é um time para novamente brigar por Sul-Americana. Acho que no Campeonato Brasileiro até um G4, eu acho que o Cruzeiro está nesse nível, tá? Talvez ali no início da segunda prateleira do futebol brasileiro. Abaixo de Flamengo, abaixo de Palmeiras, abaixo de Botafogo, mas talvez chegando ali em uma segunda leva de times com uma projeção interessante. Mais uma vez, projetando que tudo dê certo, que o Diniz consiga encaixar, porque a gente sabe a loucura que tem sido o Cruzeiro no comando do Pedrinho, né? Você, torcedor cruzeirense que acompanhou esse vídeo aqui, você tem certeza que se o Cruzeiro perder o Campeonato Mineiro, o Diniz continua no cargo? Eu não tenho essa certeza, sinceramente. Então, ver o que vai acontecer, mas é um ótimo mercado do Cruzeiro. Se o Diniz, muita gente falando aí de jogadores velhos, enfim, o Cruzeiro já tem jogadores novos o suficiente. Acho que a mescla é interessante. Aí vai, se esse time vai funcionar dentro de campo, algo que o Diniz não conseguiu fazer com as peças que tinha em 2024. Vamos ver o que se espera de 2025. Quero saber a opinião de vocês, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do mercado do Cruzeiro, onde esse time pode chegar e se o Diniz é o melhor comandante para essa equipe. Chegou até aqui? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fui, tchau!